Existe uma arte, um ofício de uma delicadeza que nos deixa quase sem fôlego. É um segredo, sussurrado nos ateliês da alta costura, que transforma o tecido numa autêntica teia de luz. Hoje vamos mergulhar na arte do ponto à jour. Olhem para esta frase, do legendário bordador François Lesage. É perfeita, não é? O bordado na alta costura não é um mero detalhe, um adorno. Não, não. É um espetáculo. É um momento de pura magia que transforma uma peça de roupa numa verdadeira obra de arte. Mas, então, como é que se alcança este efeito? Esta leveza, esta luz? Bem, existe uma técnica muito específica, quase arquitetónica, que cria esta ilusão. E é precisamente essa técnica que vamos desvendar, fio a fio. Muito bem, vamos a isso. A nossa viagem começa no coração da moda, nos ateliês parisienses, e vamos focar-nos em particular na Maison Lesage. É, nada mais nada menos, que a mais antiga e venerada casa de bordados de Paris. Pensem nisto, desde meados do século XIX que a Lesage é a parceira artística secreta, mas indispensável, das maiores casas de moda do mundo. Quando vemos um bordado absolutamente deslumbrante na passarela, é quase garantido que as petites mains, as pequenas mãos mágicas da Lesage, estiveram por trás. Então, afinal, o que é que significa ponto à jour? A magia está toda no nome. O próprio nome revela o conceito fundamental por trás desta técnica. Exatamente, à jour. Para a luz. A ideia é esta: em vez de adicionar algo ao tecido, esta técnica se subtrai. Removem-se fios com todo cuidado para depois reagrupar os que sobram. O resultado? Uma grelha delicadíssima que deixa a luz passar. É uma transformação da própria matéria. E é importante saber que esta arte tem muitos nomes pelo mundo, seja a Ajour, em França, Weinicke, em Espanha, ou Hemstitch, no mundo anglo-saxónico. A essência, o princípio arquitetónico de trabalhar com fios fechados, é exatamente o mesmo. E embora nos pareça super moderna nas criações que vemos hoje, esta técnica tem na verdade uma história riquíssima, muito antiga. Vamos lá seguir este fio ao longo do tempo. A evolução é absolutamente fascinante. Começou como algo puramente funcional lá no Antigo Egito, só para impedir que os tecidos se desfiassem. Depois viajou pela Rota da Seda, foi-se refinando no Renascimento Europeu e no século XIX tornou-se um verdadeiro símbolo de status. E hoje? Hoje é o expoente máximo do luxo artesanal. Ok, então o que é preciso para criar o ponto à jour? A magia começa com materiais muito específicos e acreditem, a escolha errada pode deitar tudo a perder. O ponto de partida, o mais crucial, é o tecido. E aqui, o linho a 100% é o rei absoluto, sem discussão. E porquê? Porque a sua trama é perfeitamente regular, forte, o que nos permite puxar fios sem que o tecido se deforme todo. Já as misturas, com a sua espessura irregular, simplesmente não funcionam. Não dão a precisão geométrica que o Ajour exige. Agora, as ferramentas. E há aqui um pormenor que é simplesmente genial: a agulha. Reparem, não é uma agulha qualquer. É uma agulha de ponta romba ou tapeçaria. A razão é tão simples quanto engenhosa. A agulha tem de deslizar entre os fios e nunca, mas nunca, perfurá-los. Isto é absolutamente essencial para conseguir agrupar os fios sem danificar a estrutura do tecido. E agora, vamos à técnica em si. E vão ver que tudo assenta num princípio matemático surpreendentemente simples e muito elegante. Exato, a regra de 4. Este é um nome a reter, porque é a chave para perceber como tudo se constrói. É um conceito muito fácil de memorizar e é a base para quase todas as variações desta técnica. Vamos lá decompor o processo. Primeiro, a preparação. Puxam-se os fios horizontais para criar um canal, um espaço. A seguir, o agrupamento, trabalhando pelo avesso para esconder os nós, junta-se um feixe de, precisamente, 4 fios verticais. Depois, o abraço. Envolve-se esse feixe com a linha, unindo-os numa pequena coluna. E, por fim, a fixação. Prende-se tudo com um ponto minúsculo, invisível, na bainha. É esta repetição metódica que cria aquele padrão incrível que parece tão complexo. Muito bem, agora vamos fechar o círculo e perceber como é que este ofício tão antigo e meticuloso continua a ser tão vital e relevante nos dias de hoje. A mudança de valor é impressionante, não é? Passou de uma habilidade doméstica, quase uma obrigação, para o cúmulo do luxo. Hoje, o valor não está na função, mas sim no tempo, na perícia artesanal que nenhuma máquina consegue replicar. E isto é a prova de que a técnica está mais viva do que nunca. Não é uma relíquia de museu. Criadores como o Daniel Roseberry na Schiaparelli usam-na em contextos completamente novos, misturando esta delicadeza ancestral com uma estética quase de ficção científica. É um diálogo fascinante entre passado e futuro. E aqui, o papel de casas como a Chanel é absolutamente crucial.
Ao adquirir e apoiar estes ateliês, estão a funcionar como guardiões de um património cultural imaterial. Estão a garantir que esta agulha de ouro continua a bordar o futuro da moda. Este diagrama diz tudo. Mostra a precisão que é exigida desde o primeiro momento. Antes de se dar um único ponto de ajour, a base, que é a bainha, tem de ser matematicamente perfeita. Cada milímetro conta. É a fundação sobre a qual se constrói toda a arte. E no fundo, é isto. O ponto ajour é muito mais do que um ponto de bordado. É uma filosofia. Num mundo obcecado com a velocidade, ele celebra a paciência. Numa era de produção em massa, ele defende o toque humano. E ensina-nos uma lição valiosa. Que por vezes, para realmente deixar entrar a luz, é preciso primeiro, e com muito cuidado, remover alguma coisa.